Você já imaginou ter um superpoder que permite enxergar no escuro total através da água turva a longas distâncias sem usar os olhos? Os golfinhos têm exatamente isso. E o mais impressionante, eles criaram um radar biológico tão avançado que, em alguns casos, supera até os sonares humanos. Só que tem um detalhe que quase ninguém te conta. Eles não usam a ecolocalização apenas para caçar. Eles podem identificar emoções, detectar gravidez em outros animais e até diferenciar metais de plásticos na água. Se isso parece absurdo demais, fica comigo, porque até o final você vai entender passo a passo como esse poder funciona e por que ele é um dos sistemas sensoriais mais incríveis da natureza. Vamos começar com uma pergunta simples. Por que os golfinhos precisam da ecolocalização se eles já têm olhos? Afinal, eles vivem em águas claras, pulam e enxergam a superfície. Então, por que desenvolver algo tão complexo? A resposta começa na própria casa deles, o oceano. A água é um lugar hostil para a visão. A luz não penetra muito fundo. Sedimentos deixam tudo turvo. A noite é praticamente um breu. Imagine viver em um ambiente onde, a poucos metros de distância, você já quase não enxerga nada. Agora, adicione a isso o fato de que você precisa encontrar peixes rápidos, desviar de predadores, se comunicar com o grupo e ainda cuidar de filhotes. De repente, depender apenas dos olhos deixa de ser uma ideia inteligente. E é aí que entra a ecolocalização. Mas aqui vem o detalhe que pouca gente sabe. Ela não é um extra. Para os golfinhos, é como se fosse um segundo par de olhos, só que baseado em som. Enquanto para nós, o sentido dominante é a visão, para eles o som é o rei, e não qualquer som. Um som calculado, controlado, direcionado, quase como se eles tivessem um sonar militar embutido na testa. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais surpreendente. Como fisicamente um golfinho enxerga usando barulhos. Primeiro, vamos desmontar o mito de que os golfinhos simplesmente gritam na água e ouvem o eco. Não é tão simples assim. Eles não usam a boca para produzir o som da ecolocalização. O som sai do topo da cabeça, de um conjunto de estruturas chamadas de sacos aéreos e lábios fônicos próximos ao espiráculo, aquele buraco que você vê em cima da cabeça deles. É como se eles tivessem cordas vocais alternativas dedicadas apenas a produzir cliques ultra rápidos. Esses cliques são pulsos curtíssimos de som, em frequências tão altas que nós, humanos, nem conseguimos ouvir. Agora vem um ponto muito interessante. Eles conseguem controlar a taxa desses cliques. E, quando o golfinho está explorando o ambiente, a taxa é mais lenta. Quando ele está rastreando um alvo, essa taxa aumenta. E quando está prestes a atacar, os cliques viram quase uma metralhadora de som, tão rápida que parece um zumbido contínuo. Esse ajuste fino é como mudar a resolução de uma câmera. Quanto mais cliques, mais detalhes o golfinho recebe do que está na frente dele. Mas produzir cliques não é o bastante. Eles precisam ser direcionados como uma lanterna de som. E é aqui que entra uma das partes mais enigmáticas da cabeça dos golfinhos. O melão. O melão é uma grande massa de gordura localizada na testa do golfinho. O golfinho emite cliques pelos lábios fônicos e o melão molda e concentra esses sons em um feixe estreito que é direcionado para onde ele quer ver. É como se fosse um holofote auditivo, totalmente controlável. Isso significa que o golfinho pode apontar o som para um cardume, uma pedra, um barco, exatamente como você aponta uma lanterna no escuro. E tem mais. Estudos mostraram que os golfinhos conseguem alterar a forma do melão contraindo músculos ao redor dele. Ou seja, eles ajustam o foco do feixe de som, quase como mudar o zoom de uma câmera. Menos foco para varredura, mais foco para detalhes. Isso torna a ecolocalização não só um radar, mas um radar ajustável. Agora pensa nisso caçando. O golfinho pode sondar uma área inteira, encontrar algo suspeito e, em segundos, mudar o feixe de som para analisar aquele alvo com extrema precisão. E se você está curioso para saber como essa informação sonora volta para ele, agora vem a parte mais estranha de todas. Ele não ouve o eco pelos ouvidos da forma que você imagina. A maioria das pessoas pensa que o som entra pelos ouvidos, como acontece com a gente. Mas nos golfinhos, o principal caminho de entrada do eco não é o ouvido externo, é a mandíbula. A parte inferior da mandíbula, aquela região fina na frente, é feita de um osso especialmente adaptado, cercado por gordura que conduz som de maneira excelente. Quando o eco volta na direção do golfinho,
A gordura da mandíbula capta essas vibrações e as conduz diretamente ao ouvido médio interno. É quase como se a mandíbula fosse uma antena parabólica de som. Agora pensa na sequência completa. O golfinho produz cliques lá em cima, na cabeça, foca esses cliques com o melão, envia esse feixe como um laser sonoro pela água, o som bate em um peixe, retorna, entra pela mandíbula e é canalizado para o cérebro. Isso tudo em milissegundos. E o cérebro do golfinho é outra peça-chave nessa história. Ele é altamente desenvolvido, especialmente nas áreas ligadas à audição e ao processamento acústico. O que para nós seria apenas um barulho ecoando, para ele se transforma em uma imagem mental muito detalhada. Se você ainda está aqui, agora começa a ficar ainda mais impressionante. O nível de detalhe que um golfinho consegue extrair de um único eco é tão alto que ele pode literalmente saber o formato, o tamanho, a textura e até o que está dentro de um objeto. Sim, dentro. E isso leva a ecolocalização para um outro patamar na hora da caça. Vamos imaginar uma cena de caça. Um golfinho está em um mar um pouco turvo, de tarde. A visibilidade é baixa, mas ele não está nem um pouco preocupado. Ele começa a emitir cliques em baixa taxa, fazendo uma varredura geral em volta. Esse scan sonoro permite que ele forme um mapa tridimensional dos arredores. Cada clique bate em rochas, plantas, peixes, o fundo do mar e volta com ecos diferentes. O cérebro do golfinho interpreta essas diferenças como se fossem formas e distâncias. Ele percebe algo interessante à frente, um conjunto de ecos mais suaves, com formato alongado, se movendo. Isso é típico de um cardume de peixes pequenos. O golfinho aumenta a frequência dos cliques, focando mais naquele grupo. Agora, os ecos começam a revelar não só a posição, mas o comportamento do cardume. Ele consegue perceber se os peixes estão dispersos ou bem juntos, se estão subindo ou descendo na coluna d'água, se há algum peixe maior misturado no meio. Agora, entra um detalhe técnico que quase ninguém comenta. Ecos de peixes com bexiga natatória e ecos de peixes sem bexiga natatória são diferentes. A bexiga natatória, cheia de ar, reflete o som de um jeito específico. Golfinhos parecem ser capazes de distinguir esse padrão. Isso significa que eles podem ver que tipo de peixe está ali, sem nenhum contato visual direto. Isso é extremamente útil para escolher presas mais energéticas, por exemplo. Se você pensa que isso já é absurdo, segura essa. Alguns estudos sugerem que eles detectam até mudanças internas no corpo de animais, incluindo fetos. Existem relatos e pesquisas indicando que golfinhos, usando sua ecolocalização, reagiram de maneira diferente diante de mulheres grávidas, aproximando-se da barriga, emitindo cliques intensos e parecendo inspecionar o interior. Isso sugere que sua ecolocalização é capaz de atravessar tecidos e distinguir densidades internas. Em outras palavras, eles não só enxergam a superfície das coisas, mas também seu interior. Agora imagina isso aplicado à caça. O golfinho pode saber se a presa está saudável, magra, gorda, rápida ou lenta, tudo pela forma como o som é refletido. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais estratégica da caça. Como eles combinam ecolocalização com trabalho em equipe. Golfinhos raramente caçam completamente sozinhos, especialmente quando falamos de grandes cardumes. Eles usam a ecolocalização não apenas para localizar as presas, mas também para coordenar movimentos do grupo. Enquanto um golfinho escaneia o cardume, outro pode estar se posicionando para cortar a rota de fuga, e outro ainda pode estar abaixo, empurrando os peixes em direção à superfície. Em algumas regiões, golfinhos criam paredes de bolhas ao redor do cardume. Eles nadam em círculos emitindo jatos de bolhas, aprisionando os peixes em uma espécie de cilindro efervescente. Mas aqui vai o detalhe que torna isso brilhante. A ecolocalização atravessa essas bolhas, enquanto visualmente aquilo pode ser confuso. Acusticamente, os golfinhos ainda conseguem distinguir perfeitamente cada peixe dentro da bolha. Para os peixes, é um caos visual e sensorial. Para os golfinhos, é um buffet organizado. Eles simplesmente mergulham e engolem as presas, quase sem esforço. Outra técnica impressionante é o cerco em águas rasas. Alguns grupos, como os golfinhos da costa da Austrália, empurram cardumes em direção à praia, praticamente encurralando as presas na areia. De novo, a ecolocalização aqui é vital. As águas rasas podem ser turvas, o fundo pode ter irregularidades, mas os cliques revelam tudo. O golfinho sabe exatamente onde está cada peixe, sente o contorno do fundo, evita bater com o corpo nas pedras
e ainda escolhe os melhores ângulos para avançar. E aí entra uma reviravolta. Eles não usam a ecolocalização o tempo todo, em máxima potência. Em alguns momentos, especialmente quando estão muito perto da presa, eles diminuem a intensidade e a frequência dos cliques. Isso pode ser uma forma de não assustar tanto o alvo e, ao mesmo tempo, poupar energia. Lembra que produzir som exige esforço muscular. Então, eles regulam isso de acordo com a necessidade, como alguém que ajusta o volume de uma caixa de som. Se você está curioso para saber até onde isso pode ir, agora vem uma das coisas mais intrigantes. Alguns cientistas acreditam que os golfinhos conseguem criar uma espécie de imagem sonora tão rica que seria o equivalente a uma radiografia em tempo real. Há experimentos em que golfinhos foram capazes de reconhecer objetos que nunca tinham visto, apenas pelo eco, e depois identificá-los visualmente. É como se o cérebro criasse uma imagem mental 3D do que está ali na frente. E esse poder não serve só para caçar. Eles podem usar a ecolocalização para reconhecer outros golfinhos, inclusive a identidade de indivíduos do grupo. Há indícios de que eles conseguem saber se um golfinho é familiar ou estranho, fraco ou forte, apenas pelo eco do corpo. Isso tem implicações sociais enormes. Em um grupo, escolher parceiros de caça, aliados e até evitar rivais pode ser baseado nesse tipo de leitura sonora. E se você ainda está aqui, agora a gente chega numa parte que beira a ficção científica. A possibilidade de os golfinhos compartilharem imagens sonoras. Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que, ao emitir certos padrões de cliques, um golfinho poderia transmitir a outro uma espécie de descrição sonora de um objeto que o cérebro do outro interpretaria visualmente. Ou seja, seria como se um golfinho mostrasse ao outro o que ele viu com som. Isso ainda é muito especulativo, mas mostra o quão avançado e intrigante é o sistema acústico deles. Se isso um dia for comprovado, estaríamos falando de algo que se aproxima de telepatia baseada em som. Agora, vamos voltar à caça e falar de precisão. Você já tentou pegar um objeto em movimento na água com a mão, só pelo toque? Difícil. O som, porém, se propaga muito mais rápido na água do que no ar. Enquanto no ar, o som viaja cerca de 340 metros por segundo, na água ele alcança aproximadamente 1.500 metros por segundo. Isso dá ao golfinho um tempo de reação quase instantâneo. A cada clique, em frações de segundo, ele já tem a resposta de onde está a presa e para onde ela está indo. Isso permite que ele faça cálculos dinâmicos de trajetória. É como se, inconscientemente, o cérebro resolvesse equações de movimento. O golfinho antecipa onde a presa vai estar, e não apenas onde ela está. Em conjunto com sua velocidade corporal, isso faz deles caçadores extremamente eficientes. Tudo isso sem depender da visão, que pode falhar à noite, em águas turvas ou em grandes profundidades. Aliás, profundidade é outro ponto importante. Quanto mais fundo, menos luz. Mas o som continua funcionando muito bem. Algumas espécies de golfinhos e parentes próximos, como as toninhas, vivem em rios barrentos, onde a visibilidade é quase zero o tempo todo. Nesses ambientes, a ecolocalização não é um complemento. É literalmente o sentido principal. Eles caçam quase às cegas em termos de visão, mas totalmente equipados com esse sonar biológico. Isso mostra como a ecolocalização é adaptável a diferentes habitats, desde águas cristalinas até ambientes lamacentos. Se você ainda está comigo, agora vem o clímax. A ecolocalização dos golfinhos é tão avançada que inspirou tecnologias humanas, mas mesmo assim nós ainda não conseguimos copiar tudo. Sonar de submarinos funciona em princípios semelhantes, emitindo pulsos de som e lendo ecos. Mas os nossos sistemas costumam ser grandes, caros, rígidos. Os golfinhos fazem isso com uma pequena parte da cabeça, com precisão ajustável, sem consumir quantidades absurdas de energia. Mais do que isso, eles conseguem distinguir materiais pela assinatura acústica. Experimentos mostraram que golfinhos foram capazes de diferenciar esferas de metal, plástico, borracha e madeira apenas pelo eco, mesmo quando todas tinham o mesmo tamanho e formato. Isso é como se você, sem ver nada, apenas com o som do eco, conseguisse dizer se um objeto é de vidro, pedra ou alumínio. E tem algo ainda mais surpreendente. Alguns golfinhos foram treinados para encontrar minas submarinas, explosivos afundados, algo que nem sempre é fácil para máquinas. Em certos programas militares, golfinhos foram usados para detectar objetos perigosos no fundo do mar. Por quê? Porque eles são naturalmente bons nisso.
A ecolocalização deles consegue encontrar itens parcialmente enterrados, camuflados na areia, em ambientes com bastante ruído sonoro. Isso mostra que, apesar de toda a nossa tecnologia, o sonar biológico de um animal ainda é uma referência de eficiência. E lembre-se, esse sistema foi moldado pela evolução ao longo de milhões de anos. Mas, com um poder tão grande, vem também uma pergunta. A ecolocalização machuca as presas? Há quem imagine que os golfinhos poderiam usar sons muito fortes para atordoar peixes. Em alguns casos, é possível que sons intensos confundam temporariamente as presas, especialmente peixes sensíveis a vibrações. No entanto, o consenso científico atual é que a ecolocalização por si só é mais uma ferramenta de detecção e orientação do que uma arma sonora. O verdadeiro poder letal do golfinho está na velocidade, na estratégia, em grupo e na mordida. O som é a inteligência por trás do ataque, não a bala. Agora, uma reviravolta importante. Se a ecolocalização é tão incrível, será que o som humano no oceano pode atrapalhar tudo isso? Infelizmente, sim. Navios, sonares militares potentes, perfuração de petróleo, tudo isso gera poluição sonora nos oceanos. Esses ruídos podem mascarar os cliques dos golfinhos ou seus ecos, interferindo na comunicação e na caça. Imagine tentar conversar em uma festa com música altíssima. Você até fala, mas a chance de entender errado é enorme. Para um golfinho, ruídos intensos podem significar dificuldade para encontrar comida, evitar predadores ou manter o grupo únido. Há registros de golfinhos e baleias desorientados, encalhando em praias, possivelmente por causa de ruídos extremos de sonares de alta intensidade. Se a ecolocalização é o mapa do mundo deles, poluir o oceano com som é como rabiscar esse mapa com tinta preta. E aqui entra um ponto importante para nós, humanos. Quanto mais entendemos sobre como os golfinhos usam a ecolocalização para caçar e viver, mais responsabilidade temos com o impacto que causamos sonoramente no mar. Se você ainda está aqui, é porque a ecolocalização te intrigou tanto quanto intriga cientistas há décadas. Então, vamos amarrar tudo. Os golfinhos usam a ecolocalização para muito mais do que apenas localizar um peixe. Eles usam como um sistema completo de visão sonora, capaz de mapear o ambiente em 3D, identificar tipos de presas, coordenar caçadas em grupo, navegar em águas escuras ou turvas, reconhecer indivíduos e até, possivelmente, perceber estruturas internas em corpos vivos. Na caça, esse poder se traduz em eficiência. Eles começam com uma varredura ampla, refinam o foco, avaliam o cardume, escolhem o melhor momento, coordenam com o grupo e atacam com precisão cirúrgica. Cada clique é uma pergunta lançada no oceano. Cada eco é uma resposta detalhada, que o cérebro transforma em ação, enquanto nós dependemos de lanternas, óculos de mergulho e tecnologia cara. O golfinho nasce com tudo isso embutido no próprio corpo. E agora eu quero te perguntar, depois de entender como os golfinhos usam a ecolocalização para caçar, você ainda acha que somos a espécie mais avançada em termos de percepção do mundo? Se esse universo invisível de som te surpreendeu, comenta o que mais te impressionou nesse superpoder dos golfinhos. Você gostaria de um vídeo aprofundando como outros animais usam algo parecido, como morcegos ou baleias? Se quiser mais conteúdo assim, já deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que ama ciência e natureza. Porque, quanto mais gente entender maravilhas como a ecolocalização, maior a chance de protegermos não só os golfinhos, mas todo mundo silencioso e sonoro que existe debaixo d'água.